Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que estamos aqui novamente reunidos. A casa está em festa. Hoje também é um dia de evento, um evento grande. Depois a gente tem aqui o nosso almoço beneficente comandado pelo chefe Quero. Está todo mundo convidado, quem ainda não tem convite, pode participar, tá bom? Vamos então nos concentrarmos, aproveitar esses estudos amorosos, maravilhosos dessa casa. As equipes espirituais superiores já estão aqui presentes conosco e vamos então absorver todos esses fluidos de amor, de cura, de renovação das nossas energias e agradecendo muito por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de aprendizado, de estarmos todos aqui juntos em sintonia com esse plano maravilhoso, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos mentores, no nosso trabalho. E que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje o nosso palestrante, preciso anunciar, é o Alexandre Caldini, todo mundo conhece ele. Ele é um estudioso, ele se diz um estudioso, né, Alexandre? Do Espiritismo, há mais de estudioso e propagador, né, da doutrina há mais de 30 anos. Ele é escritor também, ele tem 3 livros. O Espiritismo, a vida na visão espírita, a morte na visão espírita, ainda continua na Amazon, né? Então também toda a revista da doutrina, outra casa que ele trabalha, a Casa André Luiz, e ele vai lançar um outro livro esse ano, né? Esse semestre. Muito obrigada, seja bem-vindo, chefe. Pessoal, bom dia. Mas é gostoso ver tanta gente, tá cheio. Hoje em dia os centros estão vaziozinhos, coitadinhos, né? E a gente fala, não, mas tá cheio de desencarnados. Como eu não vejo, eu fico assim meio frustrado, né? Então, eu vou poder enxergar rostos, né, materiais encarnados aqui. Eu sinto muito legal, muito bonito. E eu pensava nessa última sobretudo, Jesus é aquele dos olhos, né? Não sei se você sente, mas a música é de fato alguma coisa diferente, né? Ela dá uma entrada na gente, parece, né? E quando o senhor falava aqui da gente junto, tá? Eu lembrava de uma coisa que aconteceu no centro que eu frequentava, ainda frequento, era o 22, aqui pertinho em Pinheiros. Uma vez, seu Rui Barbosa, que é um dos fundadores do núcleo, já desencarnado, mas ele ainda estava encarnado, ele me contou o seguinte, que ele era vidente, e que chegou uma moça e falou o seguinte, ai, seu Rui, estou tão mal, estou tão sem energia, estou precisando de energia. Ele falou, senta aí, assista a palestra, eu e vocês estão agora aqui. E assistiu a palestra, ao finalzinho ela falou, nossa, olha, estou ótima, que bom, olha, ganhei, renovei minhas energias e tal, me deram energia. Ele falou, ela não sabia, mas eu vendo, evidente, ao contrário, eles tiraram a energia dela, ela estava com excesso de energia. Então é curioso, né? A gente sempre acha que precisa receber. E frequentemente não, para se equilibrar você precisa doar, né? E doação faz tão bem, né? Qualquer doação, quando você se dedica a alguém, você ajuda alguém, ai que delícia que é, né? Então acho que essa dica é para a gente pensar que nós somos doadores também, não apenas receptores, que ao doar, obviamente a gente recebe também. O tema de hoje, quem somos nós? Sabemos quem somos nós ou não? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dar um spoiler no final, ao final também nós saberemos. Não, mas o modo de olhar um pouquinho o que é ser espírita, né? O que é ser um cidadão, o que é ser, no nosso caso aqui, acho que a maioria, ou todos brasileiros, está vivendo nesse momento, como é que a gente pode reagir nesse ambiente, né? Eu estava olhando agora, nem foi por isso, mas pensando até nessa ilustração aqui, talvez seja um pouco o que é a nossa vida, né? Como encarnados, né? Ou desencarnados. Imagine isso, encarnação, desencarne, reencarne, desencarne, reencarne. Quem somos nós? Será que a gente é esse azul clarinho, esse rosa meio cinzentado, esse cinza mais escuro? Nós estamos no meio dessa turma toda, interagindo com um monte de outras pessoas que têm um histórico também de encarnações. E por isso nós somos diferentes, né? Começando aqui, o que a gente vai ver hoje? Quem somos nós? Por que estamos aqui? Por que nós sofremos? Como é que a gente vai viver melhor? Para onde a gente vai depois de desencarnar? Essa palestra eu fiz em janeiro agora, e talvez tenha sido o lugar que eu fui que foi mais diferente e desafiador para mim. Eu fiz essa palestra a convite de um espírita no presídio de Tremembé, presídio feminino de Tremembé, aqui no Vale do Paraíba. Foi muito interessante, muito interessante. Para mim, uma experiência única de estar no presídio. E muito legal para você perceber como as pessoas somos todas iguais. Igualzinho, as moças que estão lá, pode ser sua cunhada, sabe? E qualquer um de nós pode dar uma escorregadinha exatamente daquele jeito e ficar exatamente naquela situação. Isso dá para a gente aprender que, olha, calma lá na crítica, né? Então essa fala, na verdade, ela foi feita mais para quem não é espírita do que para espírita. Talvez para você seja
chovendo molhado. Mas acho que sempre vale a pena dar uma olhadinha de novo, né? Eu dividi para entender sobre a gente, dicas sobre como viver uma vida melhor agora e no futuro, e alguns conceitos que eu acho que vale a pena prestar atenção. Começando pelo 1, então, quem somos nós? Para nós, espíritos é muito simples. Somos espíritos, ponto, né? A gente sabe de fato isso? A gente de fato compreende que somos espíritos, sim ou não? Mais ou menos, né? Eu acho que se a gente compreendesse que nós somos espíritos de fato indestrutíveis, de fato imortais, tudo mudaria de perspectiva. Aquela coisa que nos aborrece muito, né? O trânsito parado, vindo para cá agora atrasado, desesperado e tal, tudo fica mais leve, calma, calma. Nós temos só a eternidade para resolver os problemas, né? Então a gente compreende de fato isso. Mas o que é o espírito, né? Também isso é difícil de compreender. Nesse livro novo eu tento falar um pouco isso, sobre o que é o espírito, definir o espírito, que é uma dificuldade, né? Quer dizer, espírito é você, é o que você é. Mesmo nós espíritas, no meio do treinamento, falamos uma coisa que eu acho que é errada. A gente fala assim, não, o meu espírito, como se fosse uma terceira pessoa, ele, o meu espírito. Não há o seu espírito, você não é dono de um espírito, você é um espírito. É uma diferença semântica, mas é importante para a gente compreender que é isso, nós somos isso, né? É o seu jeitão de ser, sua personalidade, seus valores, seu jeito, seu conhecimento. Você não é igual ao seu irmão, sua irmã, nem tampouco ao seu companheiro ou companheira, seu pai ou sua mãe. Por quê? Porque você é único, né? Eu diria que o espírito é a nossa identidade eterna. Ela muda ao longo do tempo. Muda muito, de uma semana para outra, né? O que a gente achava não acha mais. E está ótimo mudar de opinião, essa é outra coisa interessante. Eu li uma vez, não lembro quem foi, um filósofo famoso qualquer, disse o seguinte: só os imbecis não mudam de opinião. Né? A gente fica assim, não, eu falei isso agora, não vou voltar atrás, por pirraça. Isso é uma burrice extrema, né? Porque você teve uma nova informação que fez você repensar uma situação, nem problema mudar de opinião. Isso não é fraqueza, ao contrário, é inteligência. Né? São iguaizinhos ou não? Gente, você consegue ver de lado, né? Eu tenho perfil das moças que você tem. Vou descrever para você. Tem duas moças quase iguaizinhas aqui. São gêmeas, univitelinas provavelmente. Mas quem conhece gêmeos sabe, uma é absolutamente diferente da outra. Por quê? Porque o corpo vem do DNA, o corpo vem do pai e da mãe. O espírito não. Digamos, essa teve, sei lá, 72 encarnações, essas 428. Experiências distintas, né? Como é que funciona a reencarnação? Você sabe disso, mas vale a pena rever. A gente nasce aqui na Terra, ganha um corpinho para poder viver aqui. Nós precisamos disso aqui. É como se fosse, quando você vai mergulhar para quem mergulha, o que você faz? Você precisa do cilindro de oxigênio, precisa do cinto de chumbo, roupa de neoprene, precisa do regulador, tudo isso para você poder atuar no ambiente que não é o seu. Mesma coisa o espírito, ele precisa disso aqui para poder atuar no ambiente que não é o dele. Né? Então isso é temporário, você fica com isso. E assim como a roupa de mergulho que pesa, que é ruim, agora você não precisa mais sentir, você fala, ai, que bom me livrar disso. Quando você morre, na verdade, quando o seu corpo morre, é a mesma coisa. Você tira uma coisa pesada, que está doente, que está ruim, e fala, ai, que alívio, agora sou eu mesmo de novo. Olha que interessante essa situação, né? Depois você vive um período com esse corpo aqui na Terra e acaba morrendo aqui na Terra. Morrendo, quem morre, o seu corpo morre, você não, você continua. E você vai para onde? Você renasce, olha que interessante. Aonde? Na tal da erraticidade, que é um dos termos complicados do espiritismo. É difícil falar. Estava eu na erraticidade, conversando com meu amigo, ninguém entende o que é isso, né? O que é isso aqui? É um mundo espiritual, é um mundo real, segundo o espiritismo, né? Na erraticidade, você precisa de um equipamentozinho também, o tal do perispírito, que estava com você, e esse sim continua. Então o espírito está envolto num outro corpo, bem mais levinho, vaporoso, que é o tal do perispírito. Por isso que quem é vidente enxerga alguém, né? E você vai enxergar, os espíritos um pouco mais desenvolvidos, eles moldam o seu perispírito de acordo com o que você vai identificar. Então, se você vai chegar à sua avó, ela não vai vir com 15 anos, você não ia reconhecer. Ela virá como aquela senhora que você conheceu com 87, né? Modo jeitão. Viveu aqui, passa um tempo vivendo na erraticidade, e olha que interessante, depois morre para a erraticidade, para ver, para voltar para cá, ou para algum outro lugar, né? Então, isso aqui tudo, o que é um vai e volta danado, chamado reencarnação. É isso, a reencarnação. Curiosamente, a maior parte da humanidade é reencarnacionista, por conta das religiões do Oriente, né? Tem muita gente lá. A gente acha que não, né? Isso aqui é coisa de exceção, isso é espírito. Não, senhor, não, senhora. É muito anterior ao espiritismo e a maioria da população é reencarnacionista. Isso é o tal do ciclo da vida, né? Você já viu isso aqui? Já mostrei aqui nessa aula? Não. Usa esse slide bastante. Veja essas três figuras, né? Vamos apresentar para vocês. Esse aqui é o Toshiro. Ele nasceu em 1904 no Japão. Né? Esse é o Raja, um indiano, nasceu em 68, 1968 na Índia. E essa aqui quem é? Essa aqui é a Ana, uma canadense, que nasceu em 95. O Toshiro já morreu, ou como diz o espírito, já desencarnou, né? Ele morreu em 45, infelizmente, quando os Estados Unidos fizeram aquela barbaridade de jogar uma bomba atômica
Guilherme Schmeier, estava lá, ele era um agricultor, morreu lá. O Raj, olha só, também morreu já. Morreu novo, com 11 anos. Ele estava nadando no Ganges e se afogou ali. E a Ana não. A Ana está vivinha da Silva, está lá com 30 anos, trabalha numa startup, está ralando lá para fazer a vida dela, conhecer como é, né? O que a gente não percebe é que é o seguinte, o Toshiro, na verdade, ele é o Raj, ele reencarnou com o Raj. Ficou 23 anos nesse exemplo e reencarnou com o Raj. E depois de ver com o Raj, o que aconteceu? Ele reencarnou, ficou 16 anos no mundo espiritual e reencarnou com a Ana. Olha que curioso, então tudo isso aqui é um espírito só. Quando a gente olha assim, parece que são pessoas diferentes, né? E são de fato naquele momento, mas é uma pessoa só composta. Esta Ana traz conhecimentos da cultura da Índia, da cultura do Japão, e traz até antes, e vai continuar provavelmente levando adiante essa coisa. Olha que interessante pensar assim, quanta coisa você não tem dentro de você compondo o seu jeito de ser. Mas uma vez que é diferente do seu cunhado, do seu primo, do seu tio, e cada um tem uma passagem distinta. Isso é riquíssimo pensar isso, né? 120 anos desse espírito que vai continuar reencarnando. Se a gente é espírito reencarnado, e tem 8 bilhões de pessoas na Terra, vai gente pra caramba, né? São 8 milhões de anos que o ser humano está aqui na Terra meio que reencarnando, desde que pode ser considerado humano. Então, quem nunca fez bobagem, quem nunca errou, quem nunca cometeu crime, quem nunca foi preso, lembra que isso representa um presídio, né? Será que nenhum de nós aqui cometeu nenhuma barbaridade nas nossas encarnações? Como é que é a história da humanidade? É uma história linda, né? Só de amor e paz, né? Sim. Vocês têm Netflix em casa? Já assistiram um pouco alguma coisa do passado? Né? A gente barbarizava. E se nós estamos encarnando, a gente não é uma bacaninha da história. Culturalmente a gente teve nessas barbaridades, nas atrocidades todas, né? A história da humanidade é de invasão, né? Você invadia a tribo vizinha, invadia a cidade vizinha, o país vizinho, que acontece ainda hoje, olha lá Israel, né? O que está acontecendo lá. Ao invadir, ao guerrear, o que você faz? Você não entra suave, você está arrebentando. Então você tortura, você apreende, você tortura, você estupra, você escraviza e você assassina. Se nós estamos fazendo parte da humanidade, nós fizemos provavelmente, muito provavelmente, parte disso também. Por isso que a gente traz umas coisas meio complicadas, que nos compete o quê? Tirar esse negócio fora. Daí as coisas estão reencarnando, né? Agora, se a gente está em constante evolução, então o que acontece? Quem está bem hoje é que já se melhorou. Isso é muito alentador. Por quê? Porque se tem gente melhor, gente pior, gente mais adequada, menos adequada, mais feliz, menos feliz, e se existe Deus, aí tem uma razão. Ou não tem Deus. Porque Deus não faria injustiças, né? Então está explicado aqui, quem já está melhorzinho é que já tem mais experiência, já aprendeu a lidar melhor com a vida, com as coisas da vida, né? Na reencarnação a gente traz heranças e deixa, ou leva, melhor dizendo, legados. Você traz um histórico que veio com você, e olha que curioso, daqui para frente você vai levar também o que você está construindo agora, nesse momento. Né? Isso é importante compreender. Aí a pergunta fica assim, que herança eu trago de vidas passadas, e como é que eu estou lidando com elas? Como é que você sabe disso? A gente sempre quer saber que a gente foi na reencarnação, né? Meu pai falava, todo mundo foi rei e rainha, né? Ninguém cuidou do cavalo. Né? Obviamente não, a gente está por aí. Quer dizer, e ser rei e rainha é uma grande vantagem também, né? Tem muita barbaridade cometida por monarcas, né? Mas o fato é o seguinte, se você pensar o que você tem hoje em você, eu sou mais sovina, eu sou mais agressivo, eu sou mais generoso, eu sou mais caridoso, eu sou mais envergonhado, essas características minhas dizem um pouquinho de quem eu fui, do que eu estou trazendo de herança. E aí você decide o que você quer lidar. Dá para lidar com isso aqui? Dá para lidar com aquilo ali? Tem coisas que talvez sejam tão duras, tão pesadas, que você fala, isso aqui eu não quero lidar agora. Tá tudo certo, você tem eternidade para lidar com elas. Então talvez escolher uma, duas, três, se for o caso, as mais simples, e começar a lidar com essas. Conseguiu? Passa para a próxima. Conseguiu? Passa para a próxima. Assim a gente vai evoluindo. A gente traz um monte de defeitos. Dá uma olhadinha nessa listinha aí. Egoísmo, individualismo, inveja, ciúme, arrogância, preconceito, ganância, falsidade, manipulação, desonestidade, agressividade, crueldade, ignorância. Fizeram um checkmark em alguma coisa aqui? Não. Mais de 5? Mais de 9? 12? Tem mais algumas que eu pus, né? Tem algumas só para a gente lembrar. A gente traz isso conosco. Mas também é uma coisa boa, trazendo virtudes conosco, ou não? Claro que sim, é importante reconhecer isso também. Generosidade, fraternidade, desprendimento, modéstia, compreensão, tranquilidade, genuinidade, correção, honestidade, serenidade, amorosidade, sabedoria. Olha quanta coisa legal de traz também. E seguramente você faz umas marquinhas aqui também. Só fazendo parênteses aqui. Genuinidade. É importante ser genuíno ou não? Ser fiel a si mesmo, aos seus valores, às suas coisas, é muito importante. Mas, porém, contudo, quero fazer um outro parênteses aí.
duas vezes que eu trabalhei, tinha duas pessoas que respondiam para mim, diretoras que respondiam para mim, e as duas eram muito duras, os seus coordenados, mas muito, não era pouco. Volta e meia, alguns coordenados chorando pelo RH, chorando pelo serviço de saúde, ficava deprimido e tal, né? E quando eu fazia a avaliação com elas, as duas respondiam a mesma coisa. Meu problema é que eu sou muito sincera. Ser sincero é o problema? Não, é desejável. Qual é o problema? É confundir sinceridade com grossura. Né? Seja sincero, mas cuidado para não ser arrogante, grosso e bater em todo mundo. Né? Então, cuidado com genuinidade é necessário, né? Senão fica falso, mas enfim, esse foi um parênteses. Se eu pegar outro canal, eu vou pegar a ignorância e sabedoria e vou trocar de lugar, pois a ignorância lá em cima nos defeitos e a sabedoria aqui embaixo nas virtudes. Por quê? Porque talvez, a partir da ignorância, tudo isso aqui é montado. Né? Por isso que os espiritistas falam estude. E os espíritas, se considerarmos o espiritismo uma religião, coisa que eu não considero, eu chamo ele de um outro cara, Allan alguma coisa, Allan Kardec, acho que é. Né? Ele também fala que não é religião, que é filosofia, fala, isso é outro livro. Se o espiritismo fala, estudemos, porque quando a gente deixa a ignorância de lado, a gente vê que tudo isso aqui não vale a pena, que é ilusão, que a gente se ilude achando que é meu interesse dar o que essa em você. É meu interesse defender os interesses, porque eu não tenho sangue barato. Está vendo essa bobagem, né? Então, a ignorância é a fonte de todos os males do espiritismo. O oposto também é verdadeiro. A sabedoria é a fonte de todas as virtudes. Quanto mais eu souber que me compete, primeiro, a gestão da minha própria vida, ninguém vai cuidar da sua vida, ninguém vai se melhorar o terceiro. Né? Por osmose, talvez o outro se mire o nosso exemplo, mas a gente não muda a gente mesmo. Né? Quando eu começo a ganhar sabedoria, eu começo a perceber que tudo isso é do meu interesse, está nas minhas mãos, agindo por aqui. Então, qual é o legado que você quer levar desta encarnação para as próximas? Né? E desta encarnação para já agora, para a próxima semana, próximo mês, próximos anos que você tem de vida ainda. Porque melhora já, não é depois. Né? Eu diria o seguinte, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar tudo aquilo que é defeitos e fazer o quê? Dá para fazer isso? Tudo? Não. O Gerson Rodrigues, que é um cara que eu adoro, foi o meu mentor no espiritismo, era um estudador do número que eu frequento, já desencarnado. Ele falou assim, Cristiano, se nessa encarnação a gente mexer uma coisa, a gente só tomar consciência da importância da mudança, já está de bom tamanho. Né? Eu acho que vocês estão tomando consciência. Você não está indo aqui domingo, 9 horas da manhã. Né? Quem já está procurando alguma coisa, não precisa ser espiritismo, mas está procurando compreender as coisas da vida, porque já está no caminho para ir adiante a vida. Felicidade. Tem gente mais feliz e gente mais infeliz? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus é injusto. Né? Não. Deu muito para esse aqui, nada para aquele lá? Então é Deus. Então não existe Deus. Então qual é a razão? Veja essas duas moças, são parecidas, né? Seguramente são irmãs, talvez até gêmeas. Qual a expressão facial das duas? Tem uma que parece estar melhor que a outra, não? Quem está melhor, esquerda ou direita? Seguramente, né? Por quê? Aconteceu um fato no vida delas. Digamos que a mãe delas morreu. É um fato grave, complicado, duro, né? Essa que vocês falaram que está melhorzinha, encara o fato assim, a outra encara o fato assado. Né? E você sabe que isso acontece. As pessoas encaram as coisas, falam mesmo, mas o jeito de encarar muda. E aí, o que acontece? É que essa aqui teve 47 encarnações, aquela lá teve, por exemplo, 470 encarnações. Ela é muito mais experiente do que essa aqui. Ela sabe lidar muito melhor com os problemas do que essa aqui. É só essa a diferença. Não há uma doação maior de felicidade, serenidade para aquela lá. Elas reagem de forma diferente, elas sentem diferente. Mas esta aqui também chegará lá. Também terá 470 encarnações e vai também chegar no mesmo estágio. Né? Talvez até melhor, talvez ela não precise nem 40, em 70 ela já chega no que aquela lá levou 470 para chegar. Não é a quantidade de encarnações que nos faz mais sábios, melhores, mais tranquilos, é a qualidade das encarnações. Você pode ter menos encarnação e ter acelerado o passo. Quem é que decide o ritmo da melhora? Sou idiota, não. Cada um decide o seu. Não é? Nós temos uma vida ou várias vidas? Muitas vidas. Muitas vidas, uma vida, muitas vidas, uma vida. Rodalto já tem pegadinha. Eu diria que nós temos uma vida e várias experiências encarnadas. É só brincadeira, né? Mas a gente fala, minha vida passada. Não, tá bom, eu queria ter encarnado, né? Mas Deus criou a gente e a gente está sempre, nunca vai acabar. Então uma vida só, né? Mas enfim, só brincadeira. Olha essa foto aqui. Olha os olhares, olha os rostos, olha os cabelos. Tem gente mais pobre, gente mais rica, gente mais feliz, gente menos feliz, gente mais doente, menos doente, não é? Várias situações. Temos aqui 22 pessoas diferentes. E se eu disser para você que nós temos aqui apenas uma pessoa, em várias encarnações,
é um espírito, uma vida, muitas vivências. Né? Olha que interessante. Quando você pensa isso, você pensa o seguinte, ó, tudo isso está misturado na cabeça do encarnado. Né? Tudo isso vai junto para formar uma personalidade só. Tudo isso está ali formando uma única visão de mundo. Né? Por isso que quando a gente encontra uma pessoa, ela é radicalmente diferente da gente, porque ela teve essas vivências todas que você não teve. Você teve outras. Só isso deveria levar a gente a pensar, falar, peraí. Eu não concordo com ela, não concordo com ele, mas está tudo certo, porque ele veio de um jeito, eu vejo de outro. Nós estamos olhando a mesma situação por ângulos diferentes, né? Por óculos diferentes, por lentes diferentes. Então, a próxima vez que você encontrar com alguém, lembre sim, então ele tem um espírito, é uma vida com muitas vivências, muitas experiências. Né? O que isso significa? Significa que eu vou ter que compreender e aceitar aquela pessoa que eu não gosto? Ai, gente, só vou para mim de novo, né? É isso ou não? Você tem que compreender? Sim ou não? Vamos por lá, enquete. Quem acha que sim, quem acha que não? Olha, tem que compreender, eu diria que você não tem. Porque nada é obrigatório. Você faz o que você quiser. Né? Consequências serão suas também. E se a gente trocar um pouco ali a palavra, em vez de ter que compreender, se eu disser, eu devo compreender essas pessoas ou não? Aí talvez mude um pouco. Não preciso, mas talvez eu devo. A benefício de quem? Eu. E dos outros todos também. Né? Daí seria um sim, talvez. Né? Gabriel Delan, um dos grandes pensadores do espiritismo, contemporâneo de Kardec, ele conheceu Kardec quando ele era pequenininho. Eu estudei um pouquinho a biografia dele. Os pais eram muito amigos de Kardec. Quando Kardec desencarnou, ele tinha uns 12 anos, mais ou menos. E depois continuou pesquisando o espiritismo e escrevendo. São livros interessantíssimos. Delan falava o seguinte: a cada nascimento é um ser antigo que reaparece. Pense nas crianças da sua família, né? O seu neto, seu sobrinho, seu filho, seu neto. Você fala, nossa, mas impressionante, ele é um prodígio. Não é um prodígio, é um espírito reencarnante que você vem agora está muito mais preparadinhos. Por isso que faz a coisa que você fala, nossa, né? É um cara que voltou. Já ouviu essa frase? Aí eu só quero ser feliz, só você, ninguém mais, né? Pô, claro, música. Tem até música, sim. Daí, o que quer dizer ser feliz? Eu só quero ser feliz pisando em todo mundo para eu ser feliz, é isso? Né? Olha, sinto dizer, mas aqui na Terra é complicado. Vocês sabem, está lá. A Terra é um penitenciário, uma escola, é um manicômio e um hospital. Né? Esse planeta onde a gente está, dá para ser tranquilo e feliz no meio de detentos, doentes, gente que está ignorante ainda, gente meio doidinha? E somos nós. Né? Se não caiu no lugar errado, querida, sinto dizer. Né? Nós estamos no lugar certo. Né? Claro que isso é complicado. Essas pessoas, não que a Terra seja complicada, a coitadinha da Terra não tem nada a ver com isso. Somos nós, né? Que trazemos toda essa bagagem com a gente ali. O que acontece aqui? Olha o que tem na Terra, vê se você concorda com essas coisinhas. Vamos lá, tem que passar onde? Deixa eu chegar pertinho. Olha o que vai acontecer. Dá para ler algumas coisas? Vou ler alguns aí, vai. Etarismo, autoritarismo, inveja, estupro, homofobia, injustiça, fofoca, aparofobia, ciúme, doença, desmatamento, machismo, maledicência, misoginia, intolerância, ditadura, tortura. Isso tudo existe aqui na Terra? Sim. Opa, é muito mais, muito óbvio. Porque esse não é isso aí. Né? Porque a Terra é um lugar terrível. É? Não. Não. Nós outros cá, não. A gente traz essa coisa toda. Nós estamos por isso na Terra. Enquanto a gente fizer isso aí, vai ser complicado. Então não adianta a gente falar, mas está duro, né? Está difícil, claro. Claro. Né? O que acontece? É duro viver aqui. Por que é duro? Porque a gente se sente pressionadão. Porque nos faltam as coisas que a gente podia desenvolver, que são, segundo o Espiritismo, evolução intelectual, conhecer mais de tudo, e evolução moral, melhorar os nossos jeitos de lidar com as coisas. Né? Quando a gente conseguir isso, a gente vai se erguer. Aí você vai ter o quê? Evolução espiritual e tudo isso desaparece. A Terra não virará, por mágica ou milagre, um planeta melhor do que está hoje em dia. Não virará um planeta de regeneração, do que Deus quis. É porque nós vamos nos transformar. Como? Nos transformamos. Tem um lugar aqui na frente, tem uma cadeira bem aqui. Né? Então é isso, tá? De novo, nossa mão. Quando isso acontecer, tudo fica melhor. Mais uma vez, não por mágica, porque a gente vai atuar desse jeito. Já ouviu essa frase também? Eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Tem gente que fala isso ou não? Né? Vamos pegar 2 exemplos? Eu só vou ser feliz quando eu casar. Já ouviram isso ou não? Vamos pegar o segundo exemplo? Eu só vou ser feliz quando eu me separar. Olha que interessante, né? Não é bacana, cara? Ser feliz quando ganhar dinheiro. Essa é a clássica. Eu queria tanto que eu não teria, Deus podia me ajudar, podia ajudar tanta gente. Né? É o clássico. Você tenta dar isso preferência, né? Não adianta você ficar pondo condições lá na frente para você poder ser feliz. A felicidade possível na Terra, e
talvez não seja uma felicidade, no entendimento de felicidade é uma coisa constante, serena, que deve ser a felicidade dos espíritos superiores, né? Talvez a gente tenha momentos de alegria, está tudo certo ter momentos de alegria, né? São coisas de paz, mas não coloque ela na frente, acha para que seja já. Agora aqui talvez a coisa mais complicada dessa fala de hoje. Felicidade não é a sua meta. Mas ela é necessária, é bom a gente correr atrás da felicidade, sim ou não? Claro que é, porque ela move a gente, né? Faz se levantar todo dia, precisar trabalhar, querer trabalhar, tentar tirar o melhor do trabalho, tentar estar bem com as pessoas. Tudo isso em busca da felicidade. Vocês vieram hoje aqui não por outra razão, senão porque vocês estão atrás da felicidade. Ai, quero ter uma vida melhor. É isso. Né? Mas o que é essa felicidade? É comprar um tênis, uma bota, uma bolsa, um casaco, uma roupa, um carro novo? Também é. São momentos de alegria, não tem problema você comprar essas coisas. Mas eles não são sustentáveis. Né? Não é isso que vai dar uma serenidade, como eu imagino tem os espíritos superiores. Né? Fala, imagina com modéstia. O crescimento é que é a meta, não é a felicidade. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para crescer e crescer dói. Vai crescer difícil, mas é fascinante também. Isso vai mudando. Nossa, caramba, já estou melhor, eu estava assim agora passado. Puxa, já consegui. Ai, que coisa boa. E é fundamental a gente se alimentar com o nosso crescimento. Falar, ufa, já dei conta, já estou um pouquinho melhor nisso aqui. Porque aí nos impulsiona adiante. E não há hora para isso. Não importa a sua idade, nós somos espíritos imortais. Então, eu estou muito velho para mudar agora. Nosso objetivo, então, não é a felicidade, é a tal da evolução. Como é que a gente evolui? É dando uma grana para o seu espírita, não é isso? É fazendo um desafio a Deus. Tem religião que fala assim, faça um desafio a Deus, põe a grana aqui, meu Deus, que é poderoso, vai lhe dar tudo. Você acha, cara? Deus precisa do seu dinheiro? Nenhum sentido, né? A gente é tão simples, né? Tão ignorante, que acaba achando que essa pode ser uma solução. A gente evolui como? A gente evolui intelectualmente, diz o Espiritismo, e moralmente. E a soma dos dois é que vai dar a nossa tão querida evolução espiritual. Ontem, eu fiz a palestra ontem também, uma pessoa me perguntou, mas qual é que é o percentual aqui? Quando é que está bom? Não dá para saber quando está bom. Não é bom nunca está, você vai ter sempre precisando evoluir, querendo evoluir. Mas pelo que eu entendi até agora do Espiritismo, curiosamente, a evolução, elas andam em paralelo, né? Tanto que você conhece gente moralmente muito avançada, boníssima, um amor de pessoa, mas intelectualmente muito fraca. E o oposto também, gente que é gênio, craque, só que moralmente é um lixo. Né? É aquele cara que faz, por exemplo, uma droga que vicia mais. É o cara que faz uma arma. Aqui em São José dos Campos tem uma fábrica de bombas. Eu conheci uma pessoa que trabalhou lá. Falou: o meu objetivo é ela que joga bomba, tem os bonecos, vê quantos atingiu de forma fatal. Não tá bom, está atingindo só 100 metros, atingir 150 metros para matar mais gente. O cara é inteligentíssimo, está usando a inteligência dele. Uma coisa, moralmente talvez não foi levado. Né? Mas enfim, aparentemente a evolução intelectual é aquela alavanca a evolução moral. Por quê? Porque você passa a compreender a vantagem de ser uma pessoa melhor. Né? Então você começa também a trabalhar mais moralmente. Onde é que nós estamos? Olha, no comecinho, eu pus até um mentalzinho, né? Como essa evolução espiritual. E lá na outra ponta, que seria o que a gente chama de anjo, né? Um espírito super evoluído. Né? Essa é a nossa jornada. E aí, ó, aqui é mais na força. Comigo é assim, bateu, tomou. Vou levar desaforo para casa. Está ouvindo essas coisas? Está cheio, né? Está lotado. Hoje em dia, aqui, século XXI, a força é a grande coisa. E lá, o sentimento. Cuidado, o sentimento não quer dizer ser bonzinho. O sentimento quer dizer ser bom. Né? Você pode sim ser correto, deve ser correto, honesto, sincero, eventualmente firme. Né? Eu percebi 2 empresas, e tem horas que tomam decisões muito duras, demitir gente, inclusive. Então precisa cuidar para não confundir, né? Ser bonzinho com ser bom. Mas enfim, se essa é a nossa jornada, onde é que nós estamos? Onde é que você está? Nessas bandeirinhas aí, onde é que você está? Está por aqui? Está por aqui? Logo depois da prova, já está bom, já passou o bracinho, está aqui assim, ó. Né? Eu diria que a maioria de nós provavelmente estão por aqui, ó. Senão a gente não está aqui na Terra. Né? Claro, tem exceções, tem os caras super avançados, que vem aqui de fato para dar uma ajudada e tal, né? Jesus foi um cara desses, está aqui, né? Ou até mais para frente. Lembrando que Jesus, a gente vai ver isso inclusive, é um espírito que também evoluiu como a gente, não é Deus, não é uma criação diferente. Para nós espíritos é um espírito exatamente igual a você e a mim, só que mega hiperplástico já desenvolvido, né? O que é muito alentador, né? Significa que nós também podemos chegar nesse mesmo estágio. Evolução moral, tem que vocês já devem ter visto isso aqui, né? Gentileza gera gentileza, né? Daquele Datrino, Zé Datrino, já falecido. Ele era um cara do interior de São Paulo, morava no Rio, e conhecia todo lugar que ele andava.
é chamado Profeta Gentileza. Olha que frase simples e bela, né? Mas vale a pena a gente pensar nisso, né? A gente pratica isso aqui no trânsito, não é? Toda hora. Por favor, não imagina, não pressa, não, né? Com as motos. Com as motos, né? Né? Então, está aí, ó, está na nossa mão, está no nosso dia a dia, coisa simples como isso, né? Isso é evolução moral. E a tal da fofoca, hein? Gente fofoca ou não? Oh, se fofoca! A própria família, né? Uma amiga minha fala assim, nós somos três ou quatro irmãs, elas são. Ninguém não pode faltar na reunião, porque aqui faltou, vai ter uma porrada. Nós nos amamos, hein? A gente fala mal da cabeça, né? É isso mesmo, a gente fofoca com relação às pessoas que a gente diz amar, né? Pior ainda, talvez vocês tenham caso na família, talvez vocês tenham também aquela pessoa que fala assim, ai Deus, que vergonha, mas ai, daí, pá, dá uma porrada, né? Você acha que Deus vai te perdoar se você está fazendo mal, porque você sabe que está fazendo mal? Você parece que Deus me perdoe? Não, Deus está bem aí para você. Deus está cuidando do universo, e isso está regendo o universo pelas leis de Deus, né? O problema é seu, você está fazendo uma coisa que para você é complicada, né? Então cuidado com a fofoca, em senso espírita, inclusive. A salvação segundo o Espiritismo. Vamos ver aqui uma coisa. Vocês já ouviram essa frase inédita? Fora da caridade não há salvação. O Espírito adora falar isso, né? Enche, fora da caridade não há salvação. Tá bom, o que quer dizer isso aí? Para o Espiritismo, para os espíritas brasileiros, e fora do Brasil praticamente não tem espírita, em essência, eu acho que a caridade é a caridade material. Vamos levar um prato de sopa para quem está na praça, um cobertor quando for frio, vamos entregar uma cesta básica para as pessoas que necessitam, né? Vamos cuidar da gestante carente, fazendo enxoval. Isso é caridade ou não? Ou se é super caridade. Jesus não falou, tive fome e desse de comer, então é importante. A minha crítica não é essa, a minha crítica é que acho que a gente faz isso para aí vai dormir sossegado. Fala, eu sou muito boa, né? Será que nós espíritos não tínhamos que estar agindo também para ninguém precisar da prato de sopa, para ninguém estar morando na rua, para não haver uma diferença tão grande de bilionários? No Brasil tem 300 e poucos bilionários. Quem tem 1 bilhão tem mais que 1.000 milhões. Você tem 1.000 milhões? Esses caras até agora não pagavam IPVA no jet ski, no avião, no jatinho, no helicóptero. Não pagavam. Agora o entregador de pizza que vai na sua casa domingo à noite, que é uma moto velha, esse cara paga o imposto. Está certo isso? Será? Então, minha crítica é que nós ficamos muito na caridade material, que é necessária, é meritória, mas acho que nós, como espíritos, temos que agir para melhorar a sociedade. Ah, mas quem sou eu? Eu não sou nada, não sou político, não sou deputado, não sou empresário, não sou cidadão, você é uma cidadã. Né? Eu acho que a CNBB, por exemplo, tem um papel muito mais bonito que a FEB. A CNBB acabou de se posicionar contra a revisão da lei de, como é que chama, de ficha limpa. Né? Falou, não pode mexer nessa lei. Os espíritos são tudo quietinho. Né? Então, meu ponto aqui é só que a gente pense um pouco nisso, sabe? Em Kardec fala claramente, poucas vezes, mas fala. É papel do Espiritismo reformar as instituições sociais. O que é uma instituição social? Sistema bancário, sistema político, sistema religioso, tudo, sistema escolar, tudo que está à nossa volta tem que melhorar para que a Terra possa melhorar também. E depende da gente, mais uma vez. Mas voltando aqui, como é que a gente entende isso? Se tem salvação, então tem que ter oposto, tem que ter perdição também. Coisa estranha, será que a perdição do Espírito? Ele diz o seguinte, perdição para nós espíritos é isso aqui, ó. Esse cara está no fogo do inferno? Está vermelhinho pegando fogo? Não? Olha que está no inferno, ó. Dentro da cabeça dele. Vocês conhecem gente assim ou não? Está cheio, o cara vive no inferno. O cara tem o tal do diabo, está nele, porque ele alimenta essa situação. Aí tá o tempo todo, é uma injustiça, tudo acontece comigo, que Deus não sei o que, esse cara vive no inferno. O que seria a salvação? Acho que mais ou menos o que essa moça está mostrando ali, não sei se vocês conseguem ver daqui. Ela está tranquila, está observando a natureza, observando o redor, olha que diferença de expressão desta moça para esse rapaz. Né? Então, talvez, o lance seja como é que eu faço para mudar disso para disso, porque ela também provavelmente já esteve nessa situação e já conseguiu se equilibrar um pouco mais. Né? Tem um lugar aqui na frente, ó. Tem um lugarzinho aqui, se você quiser ver. Como é que faz esse negócio? Eu pus alguns passos aqui, vê se você concorda ou não. Tem que ter vontade, tem que estar afim. Se você não tiver afim de mudar, ninguém vai te mudar. Né? Tem que ter coragem para mudar. Por que é preciso coragem para mudar, hein? Vocês já fizeram regime de emagrecimento ou não? É fácil? Porque a pessoa que você mais gosta fala, dá um pedacinho desse bolinho, mas só um pedacinho, gente. Foi eu que fiz. Vai fazer desfeita? Né? Você não está afim de beber, o cara fala, uma cervejinha para me acompanhar, está geladinho, está uma delícia. Né? Então é duro mudar, porque o ambiente, a coisa tenta segurar. Né?
Outro parênteses, Kardec fala uma coisa muito interessante, ele pergunta para a espiritualidade, por que os espíritos atrasados não gostam, não querem, não admitem que os outros espíritos melhorzinhos fiquem bem, querem sacanear, querem derrubar esse cara. E a espiritualidade responde o seguinte: a diferença que há machuca muito esse aqui, vê esse aqui melhor. Como ele não consegue ascender, ele tenta baixar esse aqui para ficar no mesmo nível, daí vai doer menos. Olha que interessante. Você não vê isso no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, em toda parte? Não é louco? Né? E a gente faz isso também. Então, se os outros fazem, cuidado com a gente. Então, precisa coragem, precisa vontade, autoconhecimento fundamental, né? Saber onde é que está pegando, o que está complicado, e é preciso honestidade no autoconhecimento, né? Começar a trabalhar essas situações, o autoburilamento, persistência, resiliência, porque você não vai mudar do dia para a noite. Você está reencarnando milhares ou talvez milhões de anos, né? Não vai ser amanhã cedo. Esse aqui, andar de bicicleta. Você saiu andando de bicicleta a primeira vez que você viu bicicleta? Não, quem segurou você nenhum. Você andou com quem desse, caiu, rolou o joelho, chorou, falou, nunca mais vou andar de bicicleta. Aí você recomeçou. Então é eu cair e levantar. Você vai voltar a fazer a mesma bobagem. Está tudo certo. Retoma, retoma, retoma. Você tem só a eternidade. Estudo é fundamental, segundo o Espiritismo, né? Nunca tem estudo do quê? Não só de Kardec, de tudo. E a autoalimentação que nós já falamos, né? Se reconhecer melhorando para poder. Isso é que o Espírita no Brasil chama de reforma íntima. Eu não achei a reforma íntima em Kardec, não tive essa expressão lá, mas é uma boa expressão. E o conceito está presente em Kardec, né? Da autoevolução está presente o tempo todo. A pergunta é, você está afim de mudar? Você topa mudar o que está pegando? O que seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, seu chefe falam com você? Duro, né? Mas é uma decisão com todas. Termo passado, presente e futuro. Parece Madame Zoraide, né? Aquela vidente espírita que traz a pessoa amada em 5 dias, amarrada, amordaçada, encaixotada, em pedacinhos. Né? Isso não é espiritismo. Em seguir aí nas respostas, o espiritismo não faz nada disso. As pessoas usam a boa imagem do espiritismo e falam que é vidente espírita. Não é. Termo. A reencarnação para que serve? É para pensar. Vou repetir, para pensar. Mais uma vez, para pensar. Olha, para pensar. Porque a gente passa meio batido, né? Pare e pensa. Como é que está sendo a minha vida? Como é que está sendo o entorno? Qual é o meu papel nisso? Aí tem as suas mudanças, estudar para aprender mais, ser menos preconceituoso, agir, fundamental, e enfim, para evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Não é para ser felizinho. Pode ser feliz, é bom que seja feliz também. Pergunta, você deixou seu passado no passado ou tem coisa pegando? Sabe aquela coisa que machuca e dói e fala, puxa, eu não devia ter feito aquela coisa? Quem não tem, né? Já foi. Deixe. Né? Cuide dali para frente. Porque você vai ficar se martirizando por isso por sempre, é improdutivo, você vai ficar patinando na lama. Né? Eu vi essa frase em Portugal, que eu achei tão interessante. Diz o seguinte: quantos EC você tem guardado? E se eu não tivesse casado? E se eu tivesse casado? E se não fosse com ele ou com ela, fosse com o outro? E se eu tivesse aceito aquele emprego? E se eu não tivesse falado aquela coisa? Se eu não tivesse agredido tal pessoa? E se? Não tem, isso já foi, aconteceu. Né? Para de se martirizar com isso, toca para frente, deixa o passado para trás. Né? Mas o futuro é fundamental. Você está, de fato, construindo agora seu futuro, no presente? Porque é isso que a gente faz. Né? Nesse momento, estamos construindo não a encarnação futura, mas o momento atual. E acho que nós espíritas, vendo de um monte de Chico, né? A gente tem uma tara para o nosso lar, que é uma coisa para mim inexplicável. Né? A maioria dos espíritos, eu quero tanto para o nosso lar, de fazer o bem aqui para o nosso lar. Cara, o seu lar aqui agora, esse é o seu lar. É a sua casa, é a sua terra, é aqui que tem que atuar. Os espíritos do século passado, aqui no Brasil, 1800 e pouco, tem uma tese de doutorado maravilhosa sobre isso, uma professora da USP, eles eram muito mais ativos no momento atual. Hoje, me parece que ele está muito preocupado no depois do encarno. Né? Tudo bem, mas não é isso que importa. Pode-se agir aqui, enquanto você está aqui, preparar o futuro para ser melhor, inclusive aqui já, nesse momento. Opa, olha o que Kardec falou para a gente aqui. Esse livro é maravilhoso, hein? Se não eu sugiro que leiam. Viagem Espírita em 1862. Desta finurinha. São os discursos de Kardec numa volta que ele deu pela França no ano de 1862. Muito interessante. Muito interessante. Um cara pragmático, correto. É muito diferente dessa coisa religiosa que você vê hoje em dia. Lá ele fala de várias coisas maravilhosas. O presente é bem pouco, mas o futuro é tudo. E tal. Por que tem gente boa e gente má? Tem gente boa e tem gente má? Tem. Porque Deus criou barros diferentes. Você teve um barro mais podre e um barro melhorzinho, será? Vamos ver? Tem gente má por toda a parte. Essa é uma visão comum, né? Está muito complicado. Ah, no passado que era bom, né? A gente escravizava, embalava, era uma maravilha mesmo. A gente se ilude com relação ao passado. Não era bom, era bem complicado também. Não vamos iludir com relação a isso, né? Tem gente igual a nós por toda parte. Não difere muito.
Ele erra nisso, eu erro naquilo. É importante compreender isso. Tem gente atrasada em quê? Moralmente, intelectualmente, por toda parte. Somos nós. Tem gente doente por toda parte. E aí tem esse... Opa, quem é esse sujeito? Você sabe quem é? Jesus. Gente, mas em quê? A imagem nova. Isso aqui é uma brincadeira, claro. Isso não é Jesus, assim como esse não é Jesus. Isso aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial. Um holandês pegou o crânio da região que Jesus vivia naquela época, vários crânios, moldou que seria o homem médio daquela época. Então ele teria uma cara mais ou menos assim. Então, em teoria, Jesus seria mais ou menos isso aqui. Que eu acho uma imagem muito interessante, para mim, muito mais adequada que essa de Jesus que nasceu em Oslo, na Noruega. Né? Nasceu no Oriente Médio. Né? É diferente. Isso pouco importa, até porque esse também não é Jesus. Né? Mas só para a gente ver como a gente também às vezes fica se iludido com açúcares. Né? Jesus teria dito: os saudáveis não precisam de médico. O que será que ele está falando para a gente aí? Está falando que é facinho lidar com quem a gente gosta e gosta da gente. Ai, minha mãe é um amor, eu adoro ela. Mas o vizinho, eu vou te contar. Mas o que precisa de você é o vizinho. A sua compreensão é o que é difícil, não é o que é fácil. É aquele sobrinho que está na droga, né? É aquele cunhado que bebe, é aquele amigo seu que pegou dinheiro para estar não devolve, é aquele que fala mal de você no trabalho. É essa pessoa que precisa de você. Ah, mas é difícil. Claro que é, mas não... Quem disse que seria fácil, né? Aí ele dá o mérito. Tem gente doente, precisando de médico por toda parte, e você sim pode ser. Não, eu não estou precisando ser socorrido, não posso socorrer. Quem disse? Né? E frequentemente você vai no psiquiatra, no psicólogo, o cara fala o quê? Vai se dedicar a alguma coisa, vai fazer bem para você. Quando você se dedica ao outro, você se cura também. Né? Tem gente necessitada por toda parte, tem gente precisando de você por toda parte. Se tem gente ruim, vou falar para você, tem gente boa por toda parte. Eu pus essa situação para contar para vocês um caso que aconteceu comigo lá no verão. Estava no litoral norte, numa praia, parado ali, né? Fazendo nada, tomando sol, e passou o carrinho do sorvete, daí passou o carrinho da raspadinha, daí passou o carrinho do queijo de coalho, né? Você fica olhando aquelas coisas. E uma hora passou um cara com aquela, sabe aquele isopor desse tamanho, tem um monte de óculos enfiados assim, óculos só, passou. Depois do tempo tem outro rapaz que acha que um carro de raspadinha, alguma coisa assim. E ele vê no chão um óculos. Aquele do óculos derrubou um óculos novinho no chão. Ele não percebeu que foi embora. Esse da raspadinha, o que fez? Ele pegou o óculos, olhou, viu o cara lá longe, o cara não viu, ele deixou o carrinho de raspadinha e foi correndo lá longe entregar o óculos para o cara que perdeu. Isso é ser uma boa pessoa? Não? Honesto, é só honesto. Então tem gente muito. Esse cara é pobre, ele estava vendendo óculos na praia, aliás, não era da raspadinha. Mas ele teve a honestidade, a bondade, a solidariedade, a fraternidade de compreender que nós vivemos em conjunto. Então tem gente boa em toda parte. Vamos olhar só os complicados. Dicas para uma vida melhor, agora e no futuro, vamos lá. Como lidar com nossas perdas, nossas dores, nossos sofrimentos. A gente tem perdas o tempo todo, né? Não é só a morte de alguém querido, uma série de coisas. Né? Dá para mudar um fato acontecido ou não? Uma pessoa que você ama muito. Não vai dar para você mais. Né? Isso não dá para mudar. Mas dá para mudar o jeito que você encara o fato. E isso faz toda a diferença. Eu diria que espíritos mais evoluídos já conseguem encarar melhor os fatos do que... Vai acontecer com todo mundo. O espiritismo não vai tirar os problemas da sua vida. Você vê para resolver isso, que o espiritismo resolva seus problemas? Não. Esqueça. O que ele vai fazer por você? Vai, se você quiser, claro, vai lhe ajudar a compreender seus problemas, vai lhe educar, vai lhe instrumentalizar para você poder lidar melhor com eles. É só isso. Imagina que espíritos superiores também têm problemas, mas para eles não quase nada mais, porque o cara sabe lidar. É aquelas duas meninas que eu mostrei um tempo atrás, né? Opa, desculpe. Buda teria dito o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor virá. Como você lida com isso é outra questão, né? Eu peguei 3 exemplos aqui, deixa eu virar isso para cá, para ficar melhor para eu passar os slides, que tem um sensor aqui. Veja essas 3 figuras aí. Suponhamos que esse seja o espírito ainda bastante pouco, o espírito rudimentar, esse é o espírito mediano e esse é o espírito mais avançado na escala evolutiva. Né? Para aquele primeiro, a dor é inevitável. E o sofrimento também é inevitável, porque ele está a milhão. Né? Tudo vai ser um problema, tudo vai ser bateu, tomou. Né? Para esse espírito mediano, a dor também virá, mas o sofrimento ele consegue lidar um pouco melhor. Está duro, complicado esse. Deixa eu acalmar, deixa eu pegar uma medida da situação para nos melhorar. Já tem um pouco mais de inteligência de discernimento. E aquele espírito avançado, opa, estou com a dor é inexistente e o sofrimento também é inexistente. Não que não venham os problemas, mas ele não sofre mais com isso, porque ele sabe lidar com isso, ele sabe encarar de uma forma mais serena e melhor. Olha que delícia, né? Não é bom assim.
Então, se a gente quiser, a dor de fato pode ser evitada e o sofrimento inocente dentro da gente. E está Kardec, lá está no Evangelho, capítulo 5. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. É só pôr em perspectiva. Né? Se eu perguntar a você, você lembra de uma coisa que te deixou muito aborrecido há 17 anos? Talvez você lembre uma, não sei tanto. Mas em geral, quando nos aborreceu demais, bom, foi embora. Naquela hora era muito complicado, depois passou. Né? Então é a nossa resposta ao problema que vai. Lembrando novamente, cada um de nós é a todo instante a feitura de si mesmo. Você está se construindo nesse exato momento. Olha, perdão, isso também talvez tenha visto. Imagina o seguinte, aconteceu uma ofensa. Você falou uma coisa que eu não gostei nem um pouquinho, fiquei bem chateado com essa história, você não devia falar isso para mim. Eu me ofendi e não magoei. Eu me magoei e fiquei rancoroso. Eu passei a te odiar. Isso acontece ou não? Muito, toda hora. Né? Toda hora. Qual é a solução para isso aqui? Bom, talvez seja montar o dor. Opa, põe o mudador de canal aqui. Então, perdão. Jesus não falou, perdoar 70 vezes 7, né? Vai te conseguir o teu inimigo antes de fazer a oferenda no altar. Não fala de Jesus isso aí. Mas talvez tu mantenha uma coisa melhor que o perdão. O que será que é, hein? A compreensão. Se eu compreendo aquilo que você falou, pegou um pouco para mim e falou, mas também, você sabe, acho que ela tem razão. Se eu pensar friamente, acho que ela tem razão. Não, talvez não tenha razão, mas acho que o que ele falou, ele também estava chateado. E o jeito que eu falei com ele também, né? A coisa não foi só de um lado e tal. A obsessão é isso, nunca é um lado só está batendo e o outro está tomando. Os dois lados estão no conflito, né? Quando eu compreendo, o que acontece? Eu não me ofendo. Se eu não me ofendi, não tem mágoa. Se não tem mágoa, não tem rancor. Se não tem rancor, o ódio vai para o vinagre. Olha que coisa boa. Então, melhor que perdoar, que pode ser uma coisa meio ofensiva, meio arrogante, né? Eu perdoo você do alto aqui da minha bondade, né? Dói, machuca, é ruim. Aquele que recebe perdão, recebe porque precisa, mas é bem igual abaixo meio todos, né? Então, compreender, precisa nem perdoar, né? Jesus falou uma série de coisas sobre isso, ó. Amai vossos inimigos, reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, o mais cedo possível. Antes que você desencarne e fique como você. E diante de mais nada, você conciliar com o vosso irmão. Se vosso irmão pecou contra vós, e acertar a falta com ele, em particular, conversa. Atira a primeira pedra que ele tivesse pecado, vai não peques mais, amar o próximo a ti mesmo. E a última lá, ele fala quase encarnando, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Nesse sentido, tem uma frase que eu vou mostrar, o próximo slide. A compreensão, como é que ela funciona? Fala do Espiritismo que ela é uma concessão da inteligência para consentimento. A evolução intelectual permitindo uma evolução moral na reação àquilo. Né? E Sócrates já falava, igualzinho Jesus, mais de 500 anos antes. Não penses mal os que procedem mal. Pensa somente que estão enganados. Mesmo pensar que está enganado já é uma arrogância. Eu sei que você não sabe. Mas tudo bem, melhor isso do que ficar mal. Você está perdoando a si mesmo, está compreendendo a si mesmo, ou você fica se enganando o tempo todo? Né? Aqui, de novo, isso aqui eu fiz lá para as meninas, lá. Então lá a coisa era complicada, tinha até mesmo o aprisionamento, né? Uma série de assassinatos, mortes, era uma coisa bem pesada que pesa muito. Eu falava, você tem que lidar com isso até que chegue um momento, não que essas coisas vão desaparecer, mas você vai conseguir lidar com elas. Você para todos nós. As suas dores ficarão com você, elas estão aí, estão gravadas em você. Mas calma, né? Tudo tem futuro, tudo tem alinhamento. Culpa, remorso, arrependimento e reparação. Teve um ato, você se sente culpado, tudo certo? Melhor que culpado é o que vai acontecer na sequência. Você sente remorso, você se arrepende, e a reparação, diz o Espiritismo, é o que de fato faz sentido. Não adianta só ficar, eu errei mesmo, eu errei. Vai lá, conversa com o cara. Fala, cara, desculpa, eu errei, foi complicado. Só para você pedir desculpas, repare, pode ser que o outro fale assim, não desculpa não. Não é a primeira vez que você faz isso, está tudo certo. Né? Então não adianta você ir também e voltar a briga toda lá. Né? A vida segue, a sua vida também segue. Então deixe para trás o que não vale a pena. Suicídio é uma questão muito importante. Né? Eu li bastante sobre suicídio em livros não espíritas, inclusive. E eles, todos os especialistas, falam o seguinte: aquela pessoa que está para se suicidar, ela não quer acabar com a própria vida. Não é esse o objetivo. Ela quer acabar com a própria dor. Uma dor que ela imagina seja insuportável, infinita e sem solução. Essa dor não tem fim. O único jeito vai ser ele matando. Então ela se mata para acabar com a dor. Para nós espíritas, é bom ver, isso aqui é o que chama de ideação suicida, né? A pessoa não consegue sair desse modo de enxergar as coisas. Para nós não tem uma dor suportável, nem sem fim, nem solução, porque nós somos espíritos mortais, então não vai resolver se matando.
Mas é duro compreender isso quando você está nessa ideação suicida. Então, se vocês sabem alguém na situação, buscar ajuda. E o CVV é um recurso espetacular. 188, gratuito, 24 horas por dia, você não precisa se identificar. Né? E tem gente preparada para trabalhar com isso. Suicídio é uma coisa super séria, na minha opinião. Nós espíritas lidamos mal com isso, a gente põe um peso moral, na minha opinião, muito forte nisso. Eu sei de vários casos de suicídio que não foi bem suicídio, uma série de coisas envolvidas. Então, cuidado com a crítica, né? Aquele livro de Ivone, que fala vários suicidas, eu acho um horror, eu não recomendo a ninguém. Sobretudo famílias que alguém suicidou, porque o cara fica num lamaçal, praticamente sendo estuprado, é uma coisa horrorosa, né? Eu não acredito que seja desse jeito. E ela mesmo falava que não era psicografia, ela sonhava e depois interpretava, né? Enfim, acho que precisamos repensar um pouco como é que a gente fala do suicídio. Parênteses aqui. Deus escreveu um livro sobre suicídio, não sobre o suicídio em si, e não será um livro espírita, mas é sobre o luto por suicídio. Famílias onde houve um suicídio e como é que essas pessoas lidaram com o suicídio. Então não é sobre o suicídio da pessoa, não é a prevenção do suicídio, é sobre como as famílias lidaram. Então se vocês conhecerem alguém, uma família onde houve suicídio, que alguém tope falar comigo sobre isso, eu gostaria de ouvir. Não me interessa o suicídio, não me interessa o suicídio, me interessa como é que você lidou com essa tão dura situação, né? O que foi bom, o que foi ruim para poder caminhar. Paz. A gente vai encontrar paz ou a gente vai criar a própria paz? Claro, criar, né? Como é que a gente cria? Em qualquer lugar. Lembra que eu estava falando aqui com pessoas aprisionadas. Dá para ter paz no presídio? É muito difícil, é muito difícil. Mas lá, como em todo canto, tem gente que lida melhor e gente que lida pior com isso, né? É muito interessante essa dura experiência. Oração, rezar sim ou não? É bacana ou não? Vai a pena ou não? Sim, né? De qualquer jeito? Em qualquer situação, vamos ver aqui um pouquinho, qual é que é a oração mais eficiente? O que vocês acham, hein? Conhece aqui o orar e vigiar? A gente conhece muito, a gente faz isso, ó. É importante rezar, vamos rezar. Também tem que vigiar, mas vamos rezar, né? Rezar é bacana, é importante. Porque a gente sabe, Jesus falou a cada um segundo suas orações, não foi? Foi? Exatamente, cada um segundo suas obras, não suas orações. Falou mais, é pelo fruto que se conhece a árvore. Ou seja, importa quem você é, no sentido do que você está fazendo, não o que você está falando. Cuidado com o coração, ela é boa, ela ajuda. Ela te coloca em contato com a espiritualidade superior, ela faz você se acalmar, pensar na sua vida, falar, gente, precisa dar um jeito, isso aqui está complicado. Ela ajuda a atrair espíritos que pensam parecido com você, que vão te ajudar nos seus objetivos, para o bem ou para o mal, né? Mas isso em si não garante nada. O que garante é o que você está fazendo de fato, como é que você está agindo. Então, tem que vigiar é muito mais importante. Quer rezar boa, mas como é que você está sendo? E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que eu consigo viver sempre em oração? Depende do que você entende. Se entender falar, ficar falando o tempo todo, claro que não. Para nós estar certos, a gente ficar levantando que nós vocês sempre têm uma vontade de não serve para nada. Mas eu acho que sim, dá para viver em oração. É o modo como eu vivo. Eu estou no trânsito, estou na marginal, estou parado e falo, nossa, olha que linda aquela árvore, aquela flor, aquele amarelo. Aliás, tem em frente ao jovem, tem uma árvore, duas árvores, uma flor amarela maravilhosa. Olha aquele amarelo, parece ouro, tão forte, tão uma gema. Essa observação da vida, esse agradecimento, não precisa falar, Deus, muito obrigado pela árvore, porque você fale. Isso eu acho que é viver em oração, viver em constante contato com o bem. Se Deus está preocupado com o nosso modo, é isso que importa, não é o que você fala, né? Não, eu só agradeço a Deus. Muita gente fala isso como se fosse uma coisa muito boa, né? Tem uma vida tão boa, eu só tenho a agradecer. Ouço isso toda hora. E está tudo certo. Melhor que ficar pedindo o tempo todo. Mas tá, porque será que Deus precisa que eu agradeça? Ah, o Alexandre, ó, hoje é domingo. Desde sexta ele me agradece. Vou dar um castigo nesse menino, ele está muito sem vergonha. Você acha que Deus está preocupado com você ficar agradecendo? Ele precisa de um reforço de ego? Ele, né? Nem é ele. Essa inteligência é tão maior que você fica falando, ah, que bacana, ficou louvando. Eu acho que não. Vamos agir bem, que é muito mais importante, né? Morte eu vou passar rápido, a gente já falou, tem um livrinho meu sobre a morte, que vocês conhecem já. Mas o que é a morte? É uma sequência, né? É o ciclo natural da vida, que no nosso caso tem a reencarnação, tem a volta, né? Para onde a gente vai quando morre? Essa preocupação enorme da gente, né? Tem céu e inferno? Vou para o céu ou para o inferno? Tem na cabeça da gente, né? Mas não tem isso. Mas e o umbral, hein? E o nosso lar? Para mim, o umbral é o inferno dos espíritos, nosso lar é o céu dos espíritas, né? Será? Eu implico muito no nosso lar, umbral, essas coisas todas. Depois eu fui ler um livro de Bozano, ele fala de vários casos antes do espiritismo que já falavam das tais cidades, do espaço e tal. Talvez exista. E a explicação que ele dá é interessante. Ele fala, não é que existe, não existe. Mas tem alguns espíritos tão atrasados que eles não conseguiram passar a materialidade
para um mundo mais etéreo. Então eles precisam, eu estou com sede, está aqui a água, estou com fome, está aqui a sopa, estou com saudade do meu cachorrinho, está aqui o cachorrinho para você. Você cria mentalmente aquilo lá para aquela pessoa se sentir bem. Aí eu posso até compreender esse negócio. Mas o que está em Kardec, de fato, é que não. Espíritos não encarnados, fragrantes, não ocupam uma região determinada e definida. Então, por toda a parte. Então, ao nosso lado, é toda a população invisível movendo-se em torno de nós. Né? Acho importante compreender isso, porque a gente fica muito preocupado onde é que eu vou depois que eu morrer. Será que eu vou encontrar a mamãe? É uma preocupação. Será que você vai encontrar sua mãe? Não sei, não há garantia. As pessoas perguntam e falam, não há garantia. E é só sincero e honesto falar isso. A gente fala sempre, né? Ai, morreu agora. Ai, você deve estar junto da vovó. Não sei. Não sei onde está a vovó. Não é? Você não fala essa bobagem? Espera um pouquinho. Vai encontrar a mamãe? Pode ser. Qual das 4.722 mamães você quer encontrar? Você está caminhando um monte. Ah, só a última. Só gosta da última. Você não gosta da anterior? Né? Então é complicado. A gente tem uma coisa tão material. Né? Outra coisa, a hora que o espírito sai do corpo, a visão faz assim, ó. Uau! Né? Amplia pra caramba. Você começa a ver as coisas sobre outro prisma. Aquilo que era muito importante, que era estar junto da minha mãe, do meu filho, do meu pai, talvez seja menos importante, tem tanta coisa tão interessante, tanta gente tão bacana. Então, cuidado com essa coisa de adequar a vida pós-morte ao nosso momento atual tão material. Né? O que é obsessão? O que é obsessor? Como é que a gente se livra dele? Obsessão é uma pendência. Nós estamos brigados. Eu morro. Nós estamos brigados. E você morre. Não resolveu. Eu continuo te odiando, ou você continua me odiando. É isso, vocês sabem, aquele é a obsessão em casa, né? É isso, é só uma pendência. Né? Frequentemente uma coisa até relativamente boa. Que cara tem obsessor? É isso aqui, né? Não é isso aí? Mas é o que as pessoas imaginam. Ai, tira essa coisa, esse encosto aqui em mim. Obsessor, toma isso aqui, ó. É gente igualzinha a mim a você. Não é. É um espírito normal, que desencarnou e está com raiva. Porque ele acha que você sacaneou ele. Talvez tenha sacaneado mesmo. Né? É só isso. E como é que o Espiritismo resolve? Não é arrancando essa coisa horrorosa dos infernos. É falando, escuta, está tudo bem. Não está bem. Você está mal, você está brigando com ele, com ela. Para quê? Vocês dois estão infelizes. É uma conversa para tentar convencer não só o desencarnado, como também o encarnado, e é importante que os dois se convençam, que não vale a pena continuar batendo. Né? Então, lógico, o Espiritismo tem lógico. Então, qual é esse livro de obsessão? Patuar, crucifixo, área, agudo, rezando, passe, imagem, é isso. Vocês têm, mas se eu olhar para as coisas de cada um, deve ter um crucifixozinho aqui, né? Não pode usar crucifixo? Claro que pode. O que é um crucifixo? Um pedacinho de metal. Isso te protege? Na minha opinião, não. Né? Não tem problema? Não tem problema, mas é importante compreender. Quantos carros você vê na rua com aquela fitinha do golfinho na placa? Isso vai proteger você do acidente ou é você dirigir com cuidado? Né? Então, olha como a gente é louco, a gente mantém umas coisas que não fazem nenhum sentido. A cursinho por nome, deixa eu pôr a fitinha do golfinho na placa do carro. Né? Vou levar para benzena o santo, não sei o que, tem um santo da Fórmula 1 aí, não tem um santo que protege e tal. Cuidado, essas coisas não resolvem nada. Está claro, a espiritualidade fala, olha, os espíritos riem dessa bobagem. Não é isso que vai te proteger. O que é que te protege, então? É o seu pensamento. Como é que funciona a tua obsessão? Isso é para não espíritos, vocês sabem bem. Obsessão o que é? Eu penso assim, você pensa assado, nós não concordamos. E a gente briga. Durante o processo de obsessão, vai ter uma conversa para tentar chegar mais ou menos perto. Não é exatamente a mesma cor, mas para que um compreenda um pouco mais o outro. Compreendendo, a gente faz as pazes. Fazendo as pazes, acabou a briga. Acabou a briga, está resolvido. É isso. Não é diferente disso. Mas tem um adendo que é vai e não pegue mais, né? Só para. É como com quem bebe, né? Ou usa droga. Tem uma turma pesada junto. Você tira um, tira dois. Se o cara continuar bebendo ou usando droga, vem outro. Né? Uma pessoa violenta, né? Homofóbica ou misógina. Também não adianta. Se você mudar o comportamento, vem outro. Nina Kudê, o escritor, fala o seguinte: a armadilha do ódio é que ele nos prende demasiadamente próximo ao adversário. Vamos trocar essa palavra adversário para o obsessor? A armadilha do ódio é que ele nos prende demasiadamente próximo ao obsessor. Quando você está odiando, o cara está na sua cabeça aí. Né? Você leva você. Frequentemente aconteceu com você já. Você tem qualquer entreveiro com alguém, você sai, e no carro, indo embora, você fala assim: eu devia ter falado para isso, porque olha, aquela hora eu devia ter falado. Por que ele é isso? Você continua brigando com o cara, você já está 2 dias longe da pessoa, você continua brigando. Por quê? Porque está na sua cabeça. Né? A obsessão é isso, você fica preso aqui no negócio. Aí eu pergunto a você: se você morrer este ano, aliás, não sei se vocês sabem, mas talvez vocês morrem esse ano, sabiam disso? Estão preparados? Claro, né? Posso morrer, sair cair na escada ali, não é? Mas vale a pena pensar isso, para estar preparado, porque pode acontecer. Com as pessoas que você mais ama com você mesmo. Né? Se você morrer esse ano, você vai ter obsessores? Não. Você morreu hoje, tem gente que vai te obsidiar? Tem gente que te odeia? Tem gente que não gosta de você, que está com problema contigo? Se tiver, resolva, né? Melhor agora que depois. Mas a pergunta mais importante é assim: se eu morrer esse ano, eu vou ser obsessor de alguém?
gente nunca acha que a gente é obsessor de alguém, né? E existe, inclusive, obsessão por amor. Tem um caso assim da família também, né? Minha cunhada faleceu no acidente de carro, tinha 2 filhos, né? Um menino de 2 e um menino de 4. Hoje eles têm 50 e pouco já. E ela era mãe solteira. E ficavam os meninos, a minha mulher, minhas irmãs cuidaram, né? Só ela cuidou dos meninos, tal, são os amores. Mas a mãe deixou os meninos por 2, 4 anos sem pai. Você acha que essa pessoa vai sair na rua e falar, tá tudo certo, agora alguém cuida, não quero nem saber? Claro que não. Né? O amor de mãe fez com que ela ficasse muito próxima, sobretudo de um deles. Isso é prejudicial. Porque não está na hora mais, está na hora de separar. Alguém vai cuidar, não é mais momento. Então, até por amor, a gente pode seguir. Vi várias vezes no centro que eu frequento, não sei se acontece aqui também, em geral com mulher, chega a pessoa que precisa de ajuda e tal, manifesta a entidade. É o marido que faleceu. Ela não vai casar de novo. Ela é minha mulher, é minha, não vai casar porque ela é minha mulher. Isso é amor? Isso é obsessão, isso é apego, né? Então cuidado com esse amor, que na verdade é apego. Que espírito você anda atraindo, hein? Ó, na verdade, tudo dá pensamento. Tudo dá pensamento. Não importa a roupa que você usa, não importa nada, importa o que você está soltando, né? Imagina o seguinte, ó, como se fosse, como é que você atrai obsessores, né? Como se você tivesse uma série de anteninhas emitindo e recebendo, né? E tem uma turma da pesada e tem uma turma mais bacaninha. Para onde estão viradas as suas antenas? Né? Como é que você se livra dos obsessores? É só você mudar as suas antenas todas para o lado do bom. O que acontece com o cara? Ele vai embora. Ele não vai perder tempo com você. Não está dando resultado. Ele quer resultado. Vou procurar outro. Esse cara aqui não me serve. Tão simples, não é? Mas falta a gente fazer esse negócio. O pensamento do espiritismo é tudo. Vocês prestem atenção no nosso último item aqui. Deus castiga, sim ou não? Para nós espíritas não, né? Depende de que Deus você está falando. Tem várias imagens de Deus diferentes religiões. Qual é o Deus espírita aqui? Tem um desses. Para o espiritismo, o que é Deus? Deus não é uma pessoa, é uma inteligência suprema. É difícil entender isso, né? Uma inteligência suprema que, a partir do que tudo acontece. Essa é a definição que nós temos. Ela é imperfeita ainda, que é difícil compreender, mas pelo menos é melhor do que um Deus humano, passional. Se ela é a inteligência suprema, que tudo sabe, tudo vê, tem brilhante, mais brilhante que nós possamos imaginar, ele é passional, falo que ainda não é ele, não é o homem, não é Deus, ou Deus. Deus é passional ou é racional? Deus é justiceiro ou é justo? Deus é cruel ou amoroso, vingativo ou indulgente? Para mim, inteligência suprema não dá para ser um Deus que castiga, tem que ser um Deus que educa. Então, isso é ordinário, né? Então, o que você sofre na encarnação não é um castigo de Deus, é uma oportunidade de aprendizado. Olha que interessante. Ah, mas arde? Arde. Ah, mas é duro? É duro. Quando você vai fazer prova na faculdade, é duro também, né? Também não é uma coisa agradável, né? Eu até no livro novo falo, fiz uma comparação entre prova e expiação. Eu falo, prova é uma coisa que você escolhe. É o exame da OAB. Ninguém gosta de fazer o exame da OAB. Mas você precisa ser advogado, que é advogado. Então você escolhe passar por aquela dificuldade. E expiação é uma coisa que você não escolhe. É quando sua mãe fala assim, brigou com o amiguinho, vai lá pedir desculpa para ele. Você é obrigado a pedir desculpa, né? Essa é a diferença, prova e expiação. Está aqui, é uma educação que a gente tem. Então, para mim, justiça divina não existe. Para mim, existe a didática divina, que é muito alentador. Né? Pecado. O espiritismo do pecado existe, sim ou não? Kardec usa a palavra pecado várias vezes, mas tem que ver que ele escreveu em 1860 né? Era outro ambiente absolutamente católico, protestante, onde ele foi educado. Né? Não tem pecado no espiritismo no sentido que tem. O que o espiritismo proíbe a gente de fazer? Nada. Nada. Eu estava dando uma palestra uma vez na Bahia, entre rios, e uma senhora veio falar comigo, ela muito interessante. Falou: a minha sobrinha veio no centro. Antes de vir, ela perguntou: tia, eu posso me maquiar para ir no centro? Como assim maquiar? Claro que pode. Por quê? Não, porque na igreja que eu vou não permite maquiagem, não posso maquiar. Então veja que é interessante, o espiritismo não importa como você se arrume, como você seja, importa sempre o pensamento, né? Para mim, a coisa mais linda que Deus nos deu foi isso, a autonomia. E ela vem junto com o livre-arbítrio por causa e efeito. Você pode fazer o que quiser, isso é lindo, né? É o que teria dito Paulo de Tarso: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então está na nossa mão. Agora precisa lidar bem com isso, né? Racismo e preconceito, passando rapidamente aqui. Kardec foi acusado de racismo recentemente, de fato, tem umas falas de Kardec muito racistas, sobretudo na Gênese, mas mais uma vez tem que ver o contexto. Foi escrito em 1860 e pouco, a França tinha acabado de deixar de ser escravagista, né? Ele foi criado durante esse período, mais uma vez, um ambiente católico, tradicional e tal, né? Lendo, tem que sempre ler as coisas no contexto. De qualquer forma, não faz sentido ele ser racista quando ele fala da reencarnação, tá certo? Nós precisamos passar por todas. Essa moça vai encarnar nessas etnias, e essa aqui nessas etnias, e essa aqui nessas etnias. Todo mundo vai encarnar em todas as etnias, com
todas as características, 8 milhões de anos em padrão, para que a gente conheça tudo. Então, faz muito sentido. E preconceito, vou pegar só uma questão aqui, não sei se eu fiz com vocês já não está discutindo aqui ou não. Aqui você tem um casal de etnia, ali oriental, aqui negro, né? Podem pessoas de etnias parecidas se amar, ficar junto, casar, formar família e tal? Pode ou não pode? Pode, né? Dois obesos ou dois muito magros podem se amar? Pode. Dois idosos, dois cadeirantes podem se amar? Então vocês estão dizendo o seguinte: pessoas com corpos parecidos podem se amar, não tem problema. Se pessoas com corpos parecidos podem se amar, por que pessoas com corpos parecidos não podem se amar? Por que duas pessoas que estão, dois espíritos, que naquele momento estão usando corpos masculinos, ou dois espíritos que naquele momento estão usando os corpos femininos, por que não pode se amar? Onde é que está o errado nessa história toda? Qual é a diferença? Pergunta 200 do livro dos Espíritos. Espírito tem sexo? Fala o quê? Não como entendeis, porque o sexo depende do organismo físico. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados na identidade e sentimentos. Ora, dois espíritos que têm amor entre si, que são simpáticos a si, que têm identidade e sentimentos, pensam parecido, pensam igual, qual é o problema deles estarem juntos? Para mim, união afetiva é a mesma coisa que união espiritual. Dois espíritos se amam, ponto. Mas isso não é comum no espiritismo. Não sei aqui, mas tem várias casas espíritas que não permitem que o homossexual depasse, por exemplo, que a energia dele não é boa, como você sabe. Né? Quem disse isso? O heterossexual, por exemplo, por acaso, é um exemplo de moral ilibada? Imagina. Isso é uma evolução moral, né? Mas você tem muito pouco, né? A ponto de estar falando esse tipo de coisa. Mas a gente está indo mais a consenso. Muito mais do que no passado. Muito mais. Se queremos ou não, está vindo. Né? Tem umas coisas que não deveriam ser também. Então, você vai ser atropelado. Tem um livro espetacular que eu acabei de ler, que também fala sobre esse tema no meu livro novo. É do Andrei Moreira, acho que é o nome dele. É um médico de Belo Horizonte, se não me engano. Ele tem dois livros. Um sobre homossexualidade na visão espírita e outro sobre transexualidade na visão espírita. Muito interessante. De transexualidade é espetacular, recomendo muito. Andrei Moreira, acho que é o nome dele. Enfim, corpo não é uma corpo, um cotovelo não se apaixona por outro cotovelo, né? Quem se apaixona é a pessoa, é o espírito. Apego, complicado, né? Aqui Shakespeare falando pra gente, se você ama alguma coisa ou alguém, deixa ir. Se votar, é porque é seu. Se não, jamais seria. A história é do marido segurando a mulher, né? Da mãe segurando o filho. Calma, não é seu, não lhe pertence. Ame, não grude. Importância da autoestima, indo para o nosso encerramento aqui já. Conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses do universo. É tão importante de gostar da gente mesmo. Tão importante. E ninguém vai fazer você gostar de você se você mesmo não gostar. Está na sua mão. Isso não é arrogância, isso não é nada. Isso é o bem querer conhecer a sua situação e as belezas da sua vida. Ele fez para mulheres essa apresentação lá no presídio, né? Quem você quer ser? A sua pior inimiga? Você consegue. Né? Ou você quer ser a sua melhor amiga? A gente fica meio, cai lá nesse negócio, né? Não sabe, mora aqui, mora lá, mora aquilo, mas obviamente é muito melhor você ser o melhor amigo. Né? Você é o espírito que está mais presente na sua vida. O tempo todo, a única pessoa que você conta é com você. Mas tem um companheiro, marido, mulher, pai, filho, tem um monte de gente legal no nosso entorno. Mas a responsabilidade primeira é consigo mesmo. Pai e mãe tem muita responsabilidade com os filhos, mas a primeira é com você. E aí, como é que a gente aproveita a vida, então? Tudo que a gente olhou. Pode curtir, pode viajar, pode tudo. E é maravilhoso essas coisas. Viagem, por exemplo, é cultura, é muito legal. Né? Mas tem uma série de outras coisas que nós vimos hoje aqui: autonomia, vontade, desapego, auto-perdão, amar, caridade, gentileza. Tanta coisa legal para formar um ser bacana, né? E está tudo aí para a gente. E não depende de grana, depende de atenção a si mesmo, né? Enfim, o que importa é a gente compreender e agir já nessa encarnação, para ter uma encarnação melhor que vai fazer. Último slide, quando e como, tem uma fala do Léo, o Rabino, que eu acho maravilhosa, antes de Cristo. Ele falava, se não eu, quem? Se não agora, quando? Olha que espetáculo. Né? Então, eu acho admirável pessoas que tenham capacidade, numa frase, de falar coisas tão profundas. Né? Se não é você que vai cuidar de si, quem é que vai cuidar? Se não é agora, quando? Pode deixar de lado, não tem problema, você tem fidelidade. Mas não reclame se a coisa for complicada. Não tem inveja porque o outro está melhor. É porque esse já agiu um pouquinho mais. Está nas suas mãos agir para ter uma vida já agora, nesse momento e sempre, cada vez melhor. Esse é o exercício. Muito obrigado. É isso aí. Vou fazer a prece de encerramento, o senhor pediu? Então,
Então, a gente falou de prece hoje. Aliás, outro parênteses de prece. Esse livro que eu falei, Viagem Espírita 1962, tem várias coisas chocantes. Por isso eu recomendo que leiam. São os discursos de Kardec nos centros espíritas como este, que ele frequentou na França. Uma das que ele fala que mais choca quando eu digo para as pessoas é o seguinte: não é para fazer o Pai Nosso em centro espírita. Como assim, gente? Kardec falou isso? Kardec falou isso. O discurso dele. Ele explica por quê. Ele fala, por mais lindo que seja a oração dominical, Pai Nosso, e é lindo, ele fala, ela é inadequada no centro espírita. Por quê? Porque o espiritismo é para ser ecumênico, é para ter gente de todo canto. Pode ter um judeu, pode ter um ateu, pode ter um agnóstico, pode ter um budista, pode ter um muçulmano, pode ter tudo. Quando você faz uma fala, uma oração que seja de uma religião específica, nesse caso cristianismo ou catolicismo, você está talvez magoando as pessoas que não são daquela crença. E é para ser para todo mundo. Olha que coisa interessante. Eu falo, não tem nenhum problema de fazer Pai Nosso na sua casa, por uma reunião particular, mas no centro espírita não. O que você mais vê em centro espírita? Vamos lá, pessoal, agora todo mundo. Pai Nosso que está no céu, né? Então veja que interessante. Tem detalhes que ele fala que a gente nem imaginava. Por isso que eu acho que esse livro é importante de ler. Eu conheço gente que não veio mais que falou Jesus. É complicadíssimo. Eu tinha uma professora de dia no espírito, né? Isso é lindo, né? É lindo. Mas eu acho que ele tem que ter esse cuidado. Durante a época da eleição, aquele fla-flu, eu vi vários vídeos falando assim: essa pessoa não é cristã. E daí? E daí? Minha família, eu tenho um cunhado judeu, tenho um sobrinho umbandista, uma irmã super católica, eu, outra irmã, minha mulher, meu filho espíritas, a super católica casada com um ateu, ela é super católica, ele é ateu. Né? Então está tudo certo, essa beleza dessa comunidade toda. Vamos encerrar, está na hora, né? Como é que chamou disso? Viagem Espírita em 1862. Se você fizer Viagem Espírita, vai aparecer. Esse livro, curiosamente, não está na bibliografia básica, nada, mas ele é muito interessante, sobretudo para quem trabalha na Casa Espírita. Os dirigentes, os trabalhadores, é muito importante ler ele. Oi? Rapidinho, eu não sei se há. É rapidinho, só meia hora, tá? A sua palestra, inclusive, me fez variar a memória de que, mais uma vez, na Terra, eles vão estagiando. Eles estavam aqui umas 100 vezes. Eles estão estagiando. E você usou uma expressão do Chico Xavier, uma frase do Chico Xavier: seja bom, mas não seja bonzinho. Ele não traduziu, mas ele quis dizer: seja bom, mas não seja bobinho. Você falou uma coisa importante, eu não mencionei aqui, mas para mim estar na Terra é como, para quem trabalha em empresa, é como o estágio, ou mais que o estágio, como é que chama aqueles outros caras, os... Trainee, exatamente, são os trainee. O trainee passa na contabilidade, passa no marketing, passa na produção, passa no... para aprender um pouco de tudo, né? Porque ele vai ser um gerente. Para mim o estágio nosso é esse, somos trainees aqui aprendendo várias coisas. Vamos lá? Então, a nossa oraçãozinha, vamos começar então, pessoal. Pai, tem as mãos, Pai, nosso. A gente, aproveitando o tema de hoje, então, né, quando a gente dê uma olhada quem somos nós, o que é o Espiritismo, como é que a gente pode, deve, talvez, lidar com a nossa encarnação aqui, a gente vai pedir o quê? Pedir a espiritualidade amiga. E se quiser a Jesus, a Deus, pedir o apoio no sentido da intuição, que nós consigamos ampliar nossos horizontes mentais, que a gente consiga ouvir além do óbvio, consiga julgar ou não julgar, pensar para fora de si mesmo. Que nós sejamos mais compreensivos, que a gente tenha a ajuda do plano espiritual, como de fato tem, mas que a gente possa levar em conta essa ajuda para poder ser menos passional, menos parcial no nosso caminhar por aqui. E ser agradecidos, muitíssimo agradecidos aos dirigentes espirituais, encarnados e desencarnados dessa casa. A gente peça nesse instante um passo a todos nós, para que a gente tenha uma semana muito mais interessante, rica de conhecimento, que nós sejamos emissários de Deus aqui na Terra, distribuindo paz, conhecimento, tranquilidade, alegria, amor, por toda parte, com todas as pessoas com quem nós temos contato essa semana. E assim, agradecidos, nós encerramos essa nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Olha, a gente vai servir um cafezinho aqui muito bom. Nós vamos servir um cafezinho, cortesia aqui para vocês, porque lá embaixo nós vamos ter um almoço.